Voltamos e agora atualidades news, as notícias comentadas, olha aí. E o nosso comentarista aqui, aquele que olha profundo, hein? Olha o debate aí que não é brincadeira. É o pastor Ricardo Rossi, quero cumprimentar. Pastor, boa noite. Boa noite, doutor João. Boa noite a todos que estão em casa. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, levando até você neste programa informação, né? Atualidades news, você que está em casa, sempre bem informado, porque aquele que está bem informado, ele está à frente, né, doutor? Sempre, quem está bem informado, ele está à frente dos outros. É um prazer estar aqui. É isso aí, seu pastor. E agora vamos lá, as notícias que passaram por aí, hein? Robôs não ameaçam empregos. Olha aí, pastor. Estudiosos dizem que a falta de bom senso das máquinas, né, desses robôs, vai garantir que os computadores não substituam os humanos em todas as suas funções. Isso é um respeitado estudioso americano aí no mercado de trabalho de Massachusetts, no Instituto of Technology. Ele tem uma visão muito positiva desta situação. No estudo apresentado numa reunião que ele fez aos dirigentes de bancos centrais, ele informou que na semana passada que as máquinas, mesmo que os computadores tenham bom desempenho nessas tarefas repetitivas, porque os computadores nada mais fazem do que tarefas repetitivas. Sim, repetitivo, verdade. Além deles terem um bom resultado nisso, isso não quer dizer que o seu progresso foi muito menor do que o senso comum. Então, eles não têm bom senso. Então, é muito importante esse estudo, porque diz que no futuro, mesmo através dessas funções repetitivas, o ser humano ainda tem prioridade. Olha aí. Bom, e reformas para superar o PIBinho brasileiro, hein, pastor? Pois é, o Brasil teve aí 2 trimestres consecutivos de uma retração no Produto Interno Bruto, podemos dizer no PIB. É um indicador que mede a geração de riqueza das nações, que é o PIB, né? Na teoria acadêmica, tal situação indica que o país ele encolheu e sofre uma recessão técnica, no caso. Alguns analistas dizem que não é para tanto e que há essa estagnação. O governo alega que o problema ele é momentâneo e foi devido à Copa do Mundo. Teve muitos feriados, teve muitas paralisações de indústrias, paralisações do comércio. Teve a seca, essa seca que estamos enfrentando agora e também da crise internacional. Então, nessa semântica toda, à parte, o fato é que o Brasil ele estava crescendo, mas crescendo pouco. Ele estava crescendo muito pouco. E agora, alguns analistas dizem que ele está andando para trás. Há uma certa retração aí com efeitos sobre o emprego e a renda. Então isso realmente é preocupante, porque um país que não cresce é um país estagnado, e um país estagnado ele não gera emprego, e um país que não gera emprego, então fica tudo mais difícil. Então temos que estar atentos. Atentos, olha aí! E o custo Brasil afeta a disputa com a China, claro. Preços aqui altos, a China preço mais baixo, lógico, o povo vai acabar importando e o comércio idem. E aí, pastor? Pois é, o país ele terá que adotar uma política industrial agressiva para concorrer com o produto chinês, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. A retomada da indústria brasileira no mundo após a ascensão da China, a China ela cresce a todo momento, não é verdade? Ela exigirá uma política mais agressiva. Exige que o nosso país, o Brasil, tenha uma política mais agressiva no setor de concentração de esforços. Sim. Né? No setor de concentração de esforços, bem maior do que adotada até o momento. Então, é verdade que o Brasil ele tem um custo para produzir e a China consegue vender aqui, entrar no país com um custo menor. Então, tem que ter medidas, ainda mais agora com o novo governo, com essas eleições, para que o produto que chegue da China aqui não venha quebrar nossas indústrias. Exatamente. Porque senão não tem como as indústrias nacionais concorrer com a mão de obra tão barata lá na China. E os produtos acabam entrando aqui por um preço bem menor. E com isso, leva as indústrias brasileiras a demitir. Verdade. Bom, investimento estrangeiro na indústria aqui
é menor desde 2000, pastor. A sequência de más notícias aí não dá uma trégua para a indústria brasileira, né? A sequência de más notícias. Após a crise internacional que teve em 2008, os problemas se avolumaram cada vez mais. E o setor ele perdeu a competitividade. A verdade é essa. O espaço na economia agora é até que ia até muito bem, mas ou muito bem ou menos ruim, vamos dizer assim, né? De janeiro a julho, o que aconteceu que a fatia da indústria no volume de investimento estrangeiro ela recuou cerca de 8%. Então um recuo de 8% em relação nesse patamar em relação a 2013. Agora, recuou 8% em relação a 2013, de 32,86% para 25,09%. Foi a pior participação desde o ano de 2009. Então isso é muito preocupante, porque a indústria recuando, como eu falei, isso leva a muitas demissões. Vamos alavancar isso! Olha aí! Bom, Bienal do Livro tem história para contar, hein, pastor? Pois é, a 23ª Bienal Internacional do Livro, ela está a todo vapor, né? Todo vapor, ela terminou agora em domingo, nesse domingo do dia 31. Sim. Foi ali desde pequenas editoras até grandes editoras que participaram. Foi desde o dia 22 ao dia 31 de agosto. Fechou com chave de ouro no pavilhão do EMB. Teve muitas editoras ali participando. Teve anfiteatro, onde teve espetáculo baseado ali para crianças também, ensinando a criança a ter intimidade com o livro, ensinando a criança a ter gosto pelo livro, a leitura. Isso é muito importante. Se quisermos ter um país melhor amanhã, temos que ensinar as nossas crianças a passar a ler. Esse negócio só, né, de smartphone, internet, não. A gente tem também que levar as nossas crianças também em salas. Tem salas, eu conheço muito bem, eu trabalhei em frente ali na Avenida Paulista, em salas como a Livraria Cultura, tem espaços... Cultura fantástica. Doutor João, não sei se você conhece ali, Conheço, tem espaços maravilhosos, tem almofadões. Você pode ficar lá ad eterno, uma tarde. Você pode pegar um livro e ler ele inteiro. Tranquilo. De graça. Sem problema, de graça. Sentado numa almofada lendo. Então é muito bom praticar a leitura e essa Bienal ela faz isso, estimular a leitura no brasileiro. Isso faz com que o país seja um país mais culto. Bom, e a Marina aí, Marina, Écio e Dilma, os três estão aí. Bom, a Marina do sonho, a praticidade, hein? E aí os especialistas falam, olha, Marina terá de fazer escolhas concretas, se eleita, lógico, especialmente em economia e política externa, hein, pastor? Pois é, né? Como o destino né? Como as coisas levam. Até então, Eduardo Campos, candidato, e agora... Marina já havia sido candidata anteriormente. Ela estava agora como vice, ali, né? Num segundo plano, e de repente, né, tudo vem à tona e ela se vê candidata novamente. A Marina terá de fazer escolhas. Ela tem que fazer escolhas muito concretas agora para continuar. Porque o que acontece agora é que há uma grande comoção nacional. Verdade. Isso faz com que o índice de Ibope, pesquisas eleitorais, faz com que o índice dela cresça. Mas ela não basta crescer, ela tem que manter. Então ela tem que começar a fazer escolhas concretas, especialmente na área da economia e da política externa. Então ela tem que tomar definições agora, porque ela está indo muito em entrevistas, como na Rede Globo, no SBT, na Rede Bandeirantes, estão questionando muito qual será a política dela, a política econômica e a política externa. Isso precisa estar bem definido no seu plano de governo, para que ela não venha cair em contradição. Exatamente. Bom, olha, aos 35 anos, aquele projeto Tamar salva 1000 vezes mais, pastor. Que veja que coisa maravilhosa, doutor João. E boa notícia sempre tem que falar. Ao completar 35 anos, o projeto Tamar, ele comemora um recorde. Em 2014, o número de filhotes... O projeto Tamar, o que aconteceu? No ano de 1977, ali no Atol das Rocas, sim, alguns estudantes, né, que estudavam
que faziam parte aí de estagiários do Museu Oceanográfico do Rio Grande do Sul. Eles estavam ali estagiando, fazendo um trabalho de coleta de conchas para o acervo do museu em janeiro de 77, no Atol das Rocas. E ali recorda que diz que numa madrugada, um dos participantes, uma bióloga chamada Mônica, ela vê alguns pescadores pegando algumas tartarugas e ouviu algum ruído das tartarugas, né? Como num grito de socorro. Socorro! E ela foi até ali e quando ela viu, não é? Haviam 11 tartarugas fêmeas que estavam desovando, sendo presas, eles pegando essas tartarugas aí que estavam desovando. Veja, e estavam matando essas tartarugas. Aí num tom de protesto ela saiu gritando. Bom, enfim, das 11 conseguiram salvar 8. Morreram apenas 3. E a partir dali nasce a ideia deste grupo aqui, onde registraram essas fotos aqui, enviaram ao governo federal para que não houvesse essas matanças. E a partir dali houve os filhotes tartaruga hoje falando. Marinhas soltos na natureza foi 1000 vezes maior do que no anos ali quando começou em 1977. Então, isso é um progresso muito grande. E aí surge o projeto Tamar. Surgiu o projeto Tamar, daí foi registrado no primeiro ano da iniciativa e foram mais de 2 milhões, neste ano. E em 1981, quando ocorreram as primeiras solturas, foram cerca de 2.000. Agora já são mais de 2 milhões. Que maravilha, né? Olha aí, um projeto fantástico. Bom, e os riscos, olha aí, do cigarro eletrônico e das avós que fumam, pastor. Pois é, um novo relatório da Organização Mundial de Saúde, divulgado na última semana, orienta os países a encarar esse cigarro eletrônico, que tem se tornado cada vez mais popular na Europa e também nos Estados Unidos, também está aqui no Brasil, de maneira mais próxima ao cigarro convencional. E na realidade, a sua venda deve ser proibida para menores, deve ser proibido para menores, e a publicidade limitada e o seu uso vetado em ambientes fechados também. E estão levantando, fazendo pesquisa, que ele não causa tanto prejuízo, mas causa também muitos prejuízos à saúde, muitos males. Verdade. Cigarro, não. Pare de fumar. Para de fumar, é isso aí. Bom, clube fundado por Santos Dumont será despejado, pastor? Pois é, um clube fundado pelo aviador Alberto Santos Dumont, fundado em 1911, doutor João, né? O Aeroclube do Brasil, que opera desde 1972 ali no aeródromo de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. E ele está ameaçado de despejo em processo movido pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que está querendo tirar e arrancar deles ali. Então, isso é lamentável porque faz parte da história e perde um pouco da história se isso realmente acontecer. Mas você não pode perder sua história, que isso? Bom, o advogado da empresa disse que vai recorrer à ação, né? Mas estão em briga judicial ainda. Tá certo. Bom, e o governo Maduro, olha, ele está querendo acabar com as favelas verticais em Caracas e oferecendo casas fora ali da capital, hein, pastor? Pois é, problemas que todo o país tem. Há 5 anos atrás, uma professora venezuelana, Iraída Roa, de 29 anos, ela mudou-se com o marido, Barinas, para Caracas, né, na Venezuela, com o sonho de trabalhar e obter uma casa própria na capital do país. Ela até conseguiu trabalho, mas para morar ela teve que se juntar, desde 2007, às mais de 1.100 famílias que ocupavam a Torre de Davi, chamado de Torre de Davi, ou seja, um complexo de habitação vertical, falando, né? E um complexo de edifícios cuja construção foi paralisada em meados ali dos anos 90 no centro caraguém. Então, isso realmente tem causado muito problema. Em 2011, quando o presidente Hugo Chávez lançou este programa habitacional aqui, essa família se inscreveu. E agora está dando todo este problema aí, porque isso poderá mudar todo o rumo da história desses moradores de lá. Tá certo. Bom, e o Cabral, hein? O ex-governador, porque ele deixou o governo para o vice, o Pezão,
ele não aparece na campanha porque os índices de rejeição ao Cabral estão baixíssimos. Pastor. A faixa que poderíamos narrar nessa questão é: procura-se o ex-governador Sérgio Cabral. Sumiu. Do PMDB. Na campanha eleitoral aí do Rio de Janeiro. Ele praticamente desapareceu, né? Ele sumiu das atividades públicas de seu sucessor a candidato aí à reeleição, o governador Luiz Fernando Pezão. Apesar das obras e investimentos que ele deixou, mesmo com a propaganda da televisão, com a coligação ligada aí ao PMDB, a sua participação tem quase sido imperceptível. Muito pouco, tem aparecido muito pouco, devido a isso que o senhor falou mesmo. Realmente ele está aí com um índice muito baixo, né, de aceitabilidade, de aprovação. Então, eu acredito que ele resolveu realmente se isolar um pouco para que realmente ele saia um pouco do cenário político, para que dê oportunidade para o Pezão agora crescer também e venha, quem sabe, a se eleger aí governador do Rio de Janeiro. Tá certo. Bom, e a geração 92 quer comandar estados, hein, pastor? As manifestações do Rio de Janeiro de junho do ano passado, elas representam o fim de um hiato aí de mais de 20 anos sem movimentos massivos nas ruas do país, mas não deixaram aí como legado essa formação de lideranças políticas aí identificadas como suas ideias. Na realidade, não há campanhas eleitorais neste ano em nenhuma dessas esferas. O registro de candidatos que tenha se destacado como uma referência nas ruas. Não há, assim, alguém notoriamente que pode dizer que tenha se destacado nas ruas que possa assumir aí algum cargo. Tá certo. Bom, e a ex-ministras aí, segundo o pesquisador, virou segunda via, hein, pastor? A Marina, ela foi consagrada aí como a substituta, né, de Eduardo Campos, como já havíamos dito em outra questão, e é hora de dizer algumas verdades e levantar alguns questionamentos aí. Ela vai ter que dar a cara para bater, literalmente dizendo, ela vai ter que enfrentar todos os questionamentos que são referentes a ela, inclusive os questionamentos religiosos. Ontem eu estava assistindo no Jornal da Globo, as perguntas todas querendo realmente um tanto maliciosas, né, em relação à religiosidade dela. Eu até uma hora questionei com a minha esposa por que se apegam tanto à religiosidade da Marina, sendo que há coisas muito mais importantes a discutir no país, que é a nossa política econômica e a nossa política externa. Por que ficam se apegando tanto? Por que temem tanto? Afinal de contas, ela é cristã. Ela é cristã, é evangélica, mas ela é cristã como outros candidatos que são cristãos também e professam sua fé em Jesus Cristo. Então, eu acredito e deixo aqui, vamos nos preocupar com as ideias, com o plano de governo que ela tem para oferecer para o nosso país. Não ficar se preocupando com a sua religiosidade, com o que ela crê, em quem ela crê. Puxa vida! São coisas que o nosso país tem que crescer. Então, que não haja más intenções dessas empresas ou dessas televisões que venham a querer denegrir e venham querer destruir, seja qual for o candidato, doutor João, né? Naquilo que ele crê ou naquilo que ele defende. Vamos discutir a nossa economia e as políticas externas do nosso país. Exatamente. Temos 3 candidatos aí. Pronto. Que é a Marina, o Aécio e a Dilma. Aí vocês têm um momento político aí para verificar isso, etc. E esses debates todos. Se estivesse aqui no debate com a gente, né, pastor? Com certeza. Nós iríamos perguntar coisas objetivas para o nosso país. E está aberto para eles, se quiserem vir aqui também. Né? Eu creio que a população que abrange a nossa região, eu tenho certeza que é muito significativa de voto para eles também. Verdade. Bom, Dilma associa fala de adversário ao regime militar, hein, pastor? Um evento do diretório do PMDB de São Paulo, em Jales, um evento que ocorreu em Jales, a presidente Dilma Rousseff, ela partiu para o ataque à candidata do PSB, Marina Silva, em um discurso focado na defesa das instituições, abre aspas, defesa das instituições, fecha aspas. A presidente, ela relembrou o período ditatorial para criticar os discursos da ex-senadora de que ela não governa
com partidos, mas sim com pessoas. E tem que ser governado com pessoas. E uma democracia, quem não governa com partidos está fretando com o autoritarismo, afirmou a presidente. Então, são assuntos e são discussões que até o dia das eleições ainda vão acontecer com grande frequência. Nós falamos da Marina, da Dilma e do Aécio, não teve nenhuma matéria, mas o candidato Aécio Neves também está fazendo sua campanha aí e todos poderão participar aí nas redes todas, nos debates, né, pastor? Sim, o Aécio, o mesmo espaço que elas têm, o Aécio também tem e está disputando também e vai depender muito, né, da sua caminhada até o dia 5 de outubro. Então, todos eles estão aí com as mangas arregaçadas e estão aí à frente nas ruas. E aqui é aberto para Sim, os três. Democrático. Bom, pastor, é isso aí. Olha, tem aqui o interior de São Paulo busca água em lagos e cavas. E como é que o senhor vê isso, hein, pastor? Pois é uma seca histórica, né, doutor? Você que está em casa. É uma seca histórica que causa até medo de rios, seca de represa, que compõe o sistema Cantareira, que é, sem dúvida, o mais afetado. E tem levado cidades da região, toda a região de Campinas, região Bragantina, aí do interior paulista, a buscarem em lagos e cavas, né? Cavas de mineração desativadas, uma alternativa de abastecimento. É muito preocupante. Não podemos fazer com que isso não está acontecendo. Agora, num ano político, num ano eleitoral, fala-se pouco nisso, porque o que se falar, o que se tem que fazer agora pode comprometer as eleições. Mas, na realidade, eu deixaria aqui um recado: vamos economizar água, não lave carros, evite desperdício de água, porque realmente está muito em falta e as chuvas ainda não vieram. É isso aí. Bom, chegamos no finalzinho aqui de Atualidades News. Pastor Ricardo Rossi. Pastor, obrigado, até semana que vem, hein? Eu quem agradeço, doutor João, e passa muito rápido, né? Levar a informação para vocês que estão em casa. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue abençoando este programa, o senhor, todos aqueles que aqui participam, porque eu tenho certeza que isso leva conhecimento, leva distração e leva entretenimento para vocês que estão em casa. Deus abençoe. Tá certo, é isso aí. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos agora com o show da noite. E o Carlinhos já tá aí com o pessoal que, olha, marcou dentro da música popular brasileira. Vamos saber isso já já. A gente volta.